tarde, boa noite. Eu me chamo Meire Cristina e sejam bem-vindos ao canal Usina de Amigos. Você já se inscreveu no canal? Não? Se inscreva! Dê seu like, curta, compartilhe com seus amigos. Agora eu trago para vocês dicas e macetes da oficina de música. A evolução do violão, ordem cronológica. Todos os instrumentos de corda se inicia sua trajetória na pré-história. Alguns desenhos em cavernas mostram nativos com um arco e uma corda esticada. Esses aborígenes tocavam esses instrumentos colocando a boca servindo de ressonador e dividindo as cordas com varetas de bambu. Assim se produzia um som bem peculiar. Ao passar do tempo, a boca foi substituída por cabaças ou cascos de tartaruga. O casco servia como uma caixa ressonadora, como o atual violão. Segundo a história, a origem do violão tem duas hipóteses. A primeira é que o violão é oriundo do alaúde, que os egípcios, persas e árabes levaram para a Espanha. Uma outra hipótese é que o violão sofreu diversas transformações e adaptações a partir de um instrumento grego denominado quetara grega, que com o domínio do Império Romano passou a se chamar cítara romana ou fidícula. Teria chegado à Península Ibérica por volta do século I d.C., com os romanos. Alaúde. A palavra de origem árabe, o nome alaúde provavelmente venha de Alá, Deus, que identifica como um antigo instrumento de corda de origem oriental, percussor de vários outros instrumentos, semelhante ao atual violão. Conclusão. O violão passou por diversas fases, como podemos conferir na foto acima, e hoje aparecem cada vez mais modelos mais sofisticados e diferentes funções e sons. Mas acredito que a música nunca deixará de existir e vejo no futuro um violão mais aprimorado com o avanço da tecnologia. E aí, você gostou da história da evolução do violão? Se você gostou, então se inscreva no nosso canal, dê um like, colabore e compartilhe também esse canal com seus amigos. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é bom e compartilhará com outras pessoas. Então, pessoal, eu fico por aqui e até o próximo domingo com dicas e macetes da Oficina de Música. Sejam todos bem-vindos ao canal Usina de Amigos! Aí. Hoje trago a segunda parte do podcast da psicóloga Silvia Gonçalves Gomes. Com o tema, nossos pensamentos são responsáveis por quem somos. De como a gente reage a tudo o que nos é apresentado. Nós sempre temos possibilidades de mudar nosso pensamento, mas para mudar um pensamento, eu preciso ter evidências. Nosso cérebro ele é muito inteligente, ele não aceita qualquer coisa. Não é eu falando, não, você tem que pensar assim. Não é assim que a gente faz, não é assim que a gente funciona. A gente funciona através das experiências. As experiências que a gente vive fala sobre quem a gente é, quem eu sou, a maneira como eu reajo com as pessoas. É muito de tudo aquilo que, na verdade, durante a minha vida inteira foi inserido em mim. O que depositaram em mim? Entende? Então, o que acontece? Eu preciso me inteirar de tudo isso. Eu preciso compreender por que eu penso desse jeito. Quais são as coisas que foram depositadas em mim que me faz eu só ver essas coisas? Existe alguma outra maneira de ver essa mesma coisa? Porque, assim,
eu preciso às vezes mudar o meu óculos, tirar o óculos que não está me fazendo enxergar verdadeiramente o que está acontecendo. Porque se eu não estiver com o grau certo para eu enxergar, eu, na verdade, vou ser impedida de ver realmente o que está acontecendo. E assim, na nossa vida, existem muitas coisas que nos são ensinadas, que a gente aprende e que não são verdadeiras, não são, como que eu posso dizer, não são a verdade como a gente imagina. Eu cresci acreditando em algumas coisas que, na verdade, depois de uma certa vivência, depois da minha graduação, eu aprendi como eu via errado. E assim, na clínica, isso acontece muito também. Porque o paciente, ele vem com algumas verdades absolutas que ele acredita piamente. E não tem como mudar. É desse jeito e sempre vai ser desse jeito. Só que qual é a mágica? A mágica, ela é que, na verdade, quando a gente começa a compreender quem somos e por que pensamos de tal maneira, a gente muda. Porque a gente começa a ter um olhar mais apurado sobre as coisas. E a gente vai, na verdade, compreendendo que muitas coisas que a gente acreditava não é real da maneira como a gente julgava ser. E isso, na verdade, acontece muito. Porque nós somos, realmente, muitas vezes, nós somos analfabetos de nós mesmos, a gente não consegue se ler. A gente não consegue compreender por que a gente pensa assim, por que a gente sente as coisas desse jeito, de tal modo. Mas é assim, uma coisa que é muito importante é a gente saber que toda emoção, ela é necessária e ela, de alguma maneira, está nos ensinando, nos querendo mostrar alguma coisa. E não existe emoção ruim. Todas as emoções são importantes e eu preciso compreendê-las. Só que assim, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que a gente não é ensinado a interpretar o que a gente sente. E muitas vezes a gente sente e a gente não para analisar profundamente o que a gente está sentindo. Por que eu estou sentindo isso? O que é isso que eu estou sentindo? Porque a gente tem uma dificuldade gigante de nos comunicar. Nós não sabemos muitas vezes o que a gente está sentindo e o porquê nós estamos sentindo. Quando nós temos essas cartas apresentadas nesse tabuleiro, fica muito mais fácil da gente acessar aquilo que, na verdade, muitas vezes a gente se nega a ver. A gente precisa, na verdade, fazer um mergulho em nós mesmos para a gente compreender aquilo que faz a gente sentir as coisas como a gente sente. Por que eu sinto desse jeito? Por que determinada situação, quando eu vivo, me faz ter determinadas sensações, entendeu? Por que um filme, às vezes, me desperta um olhar mais sofrido? Por que em algumas situações eu choro? O que aquilo ali, na verdade, provoca em mim? O que é que está por trás disso? Entendeu? Porque a gente não para muito para fazer essa análise, esse exercício. Mas quando a gente
quando a gente faz essa viagem interna, quando a gente procura acessar os nossos valores, aquilo que a gente coloca como importante, a gente vai compreendendo também como que isso se deu e como que isso pode também me fazer ter outro olhar sobre as coisas. Porque sempre há uma outra maneira de ver, mas muitas vezes eu preciso me esforçar. Se algo não está acontecendo da maneira como é conveniente para mim, se é algo que está me desconfortando, eu preciso compreender o que é isso e o porquê disso. E se tem alguma coisa que eu possa mudar. Porque assim, como os dias são diferentes, nós também podemos fazer diferente. As coisas, elas estão sempre em movimento. Nós estamos em movimento. E assim, uma coisa que eu falo que é muito importante e que às vezes a gente não se dá conta, nós somos seres sociais, a gente precisa um dos outros para a gente viver. Nós somos dos animais o que mais precisa de suporte quando a gente nasce. Se a gente não tiver alguém que cuide de nós, que nos alimente, que nos conforte, que nos proteja, a gente não sobrevive. Diferente de outros animais que, na verdade, já nascem e já saem correndo, já tem a sua autonomia. Nós não temos isso, a gente precisa um dos outros. E a gente precisa, na verdade, compreender aquilo que a gente também está deixando nos outros. Porque isso vai determinar lá na frente como que a gente vai ser para os outros também. Então, o que acontece? Se eu vivo algo que me faz sofrer, provavelmente o meu ambiente realmente foi um ambiente ameaçador, um ambiente que não me supriu minhas necessidades, que na verdade me negou alguns itens que são muito importantes para que eu pudesse realmente me fortificar e me estabelecer para que eu pudesse ter arma suficiente, equipamento suficiente para lidar com as adversidades que o mundo vai dar. Porque é assim, é o suporte que a gente teve que vai determinar como que a gente vai reagir diante das nossas batalhas. Porque assim, para gente enfrentar os nossos medos, a gente tem que estar de frente com eles. E estar de frente com os nossos medos é algo que realmente, muitas vezes, a gente não tem, a gente imagina que a gente não tem estrutura para isso. Só que eu preciso compreender o que é importante para mim e o que eu posso fazer diante disso. Porque eu preciso ter as ferramentas, eu preciso saber manejar essas ferramentas. Porque essas ferramentas, eu posso, às vezes, nem acessá-las se eu não tiver realmente um conhecimento que me faça encontrá-las em mim. Porque também não adianta eu ter a ferramenta e eu não saber manejar. Não adianta eu tentar rosquear um parafuso usando um serrote, usando um martelo. Eu preciso de uma chave de fenda. E dependendo do parafuso, eu vou precisar de uma chave de fenda específica. Uma chave Phillips, uma chave normal, entende? Uma chave Allen.
Então, é isso. Eu preciso compreender sobre tudo isso para que eu possa manusear de maneira mais adequada todos esses equipamentos para que eu realmente consiga fazer o meu trabalho com o máximo de perfeição possível. Mas eu preciso inicialmente saber como fazer. Eu preciso entender que eu preciso me ajudar. Eu preciso acessar esses meus cômodos, porque na verdade nós somos uma casa cheia de cômodos. E assim, eu falo que geralmente tem um cômodo onde a gente esconde todas as coisas que a gente não quer ter muito contato. É como se fosse um sótão, sabe? Aquele lugar escuro que geralmente a gente não visita muito, mas que a gente vai amontoando todas as coisas ali dentro. Mas chega um determinado momento onde as coisas estão tão difíceis que a gente precisa ir nesse cômodo porque a gente precisa de alguma coisa que está lá. E aí quando a gente abre essa porta desse cômodo, a gente vê que esse lugar realmente é um lugar muito escuro, cheio de teia de aranha, pó para tudo quanto é lado. Mas quando a gente começa a acessar a nós mesmos, a gente vai mexendo nisso aí tudo, a gente vai subindo essa poeira toda, vai tirando essas teias de aranha, a gente vai abrindo essas gavetas e a gente vai percebendo que ali dentro tem coisas que a gente nem imaginava que existia em nós, mas que estão ali. Na verdade, estão ali guardadas esperando que a gente acesse. E a gente precisa abrir essas gavetas e a gente precisa compreender tudo que temos à nossa disposição. Para quê? Para que a gente possa utilizar para nos ajudar nesses momentos onde a gente está em sofrimento. Porque todas as respostas estão em nós, dentro de nós. O negócio é que, assim, às vezes a gente apanhou tanto, a gente foi tão massacrado durante a vida, que na verdade a gente imagina que a gente não tem como mudar o que está acontecendo conosco, né? Só que assim, há uma maneira de mudar, sim. Como? Quando eu me coloco como o principal da minha vida. Eu preciso ter a consciência que eu tenho esses 2 advogados e que eu que vou poder muni-los com aquilo que realmente vai poder me libertar. Não me condenar por coisas que muitas vezes eu não tenho a responsabilidade. Mas eu preciso compreender o meu lugar. E assim, porque em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vive, a gente tem uma porcentagem. E eu tenho que saber qual é a minha porcentagem nisso que eu estou vivendo. Eu não posso me concentrar em transferir para os outros as responsabilidades sobre aquilo que, na verdade, no futuro eu vou estar vivendo. Porque de uma maneira ou de outra, eu tenho uma escolha. Eu posso escolher. Por mais que eu imagine que não há escolha, há uma escolha. Mesmo quando eu não voto, eu também estou sendo responsável pela pessoa que está sendo eleita. Porque não votar é uma escolha também. Votar é uma escolha, não votar é uma escolha. E assim, o que eu faço para que eu, na verdade, encontre meu caminho? Para que eu possa mudar aquilo que não está me agradando, que não está me fazendo bem. Isso é uma coisa que eu tenho que compreender por que eu penso desse jeito,
Porque muitas vezes eu tenho um pensamento que não traduz uma realidade. A gente, na terapia cognitivo-comportamental, a gente fala muito sobre distorções cognitivas, que são erros de interpretação. Às vezes eu olho para uma pessoa, por exemplo, eu estou andando na rua e vem vindo uma turma de pessoas e essas pessoas começam a rir, e riem bastante. E estão vindo na minha direção. Eu, Silvia, eu olho para elas e eu tenho um pensamento assim, nossa, deve ser muito bacana aquilo que eles estão falando. Eu gostaria de saber o que eles estão falando também, porque eu também gostaria de rir. Mas geralmente as pessoas têm a tendência de olhar para eles e pensarem o quê? Nossa, eles devem estar rindo de mim. Será que tem alguma coisa errada comigo? Entende? Então, o que acontece? Eu preciso compreender por que eu penso desse jeito. Esse meu pensamento, ele não traduz muitas vezes a realidade. Isso é algo que a minha mente é quem faz. Não é algo real. Então, eu preciso compreender o que é real, o que é de verdade, e aquilo que, na verdade, eu, por ter passado por tantas experiências, produzo de negativo em mim mesmo, porque é um erro. Eu só sei realmente o que a outra pessoa pensa se eu perguntar para ela me dizer. E outra coisa, algumas vezes eu tenho que perguntar, depois que eu falei, o que ela entendeu, porque a pessoa às vezes entende diferente aquilo que eu falei. Dada a complexidade que há no falar, porque o que eu internalizei sobre algumas palavras também, algumas expressões, também trazem para mim algo diferente do que foi comunicado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem que ter ter muito cuidado em como que a gente lida com esses pensamentos. Porque o meu pensamento pode me levar para um lado ou para o outro lado. E isso vai depender do quê? Vai depender das minhas estruturas internas, de como que eu, na verdade, materializo tudo isso internamente. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco essa questão do pensamento, porque tudo é um pensamento, tudo gira em torno daquilo que a gente pensa, mas nem tudo que a gente pensa é dessa maneira como a gente traduz. Sempre que possível, a gente tem que se questionar. Eu tenho que me perguntar se, por acaso, há uma outra maneira de ver isso que eu estou vendo, se tem alguma outra forma de me posicionar diante disso que está acontecendo. Porque nós podemos mudar a partir do momento que a gente compreende o que é verdade e o que é uma produção que não traduz a realidade. Basicamente é isso que eu tinha para falar com vocês, e eu espero que, assim, não é que a gente tem que ter só pensamentos positivos, não. Nós temos que ter uma clareza sobre aquilo que está acontecendo. E a partir de um problema, a gente ser capaz de compreender que diante dele eu posso ter posicionamento X ou posicionamento Y. Sempre há maneiras diferentes de reagirmos
ao que está acontecendo. Tá bom? Eu espero que cada um encontre consigo mesmo, porque isso, a gente se encontrar com a gente mesmo é o melhor encontro que a gente pode ter em termos de, sabe, de conhecimento. Porque nós precisamos ser gentis com a gente mesmo. Eu sempre falo, a gente tem que ser mais gentil. Eu tenho que ser a minha melhor amiga. Por quê? Porque em algumas situações só eu comigo mesma. E se eu estiver bem comigo mesma, eu serei capaz de resolver qualquer entrave, qualquer problema que me aparecer. Entende? Então, é isso, que a gente possa realmente acessar esse nosso conteúdo secreto, que às vezes nem a gente mesmo sabe, mas que é tão importante para que a gente realmente possa tomar as melhores decisões para nós mesmos. Porque são as nossas decisões que vão determinar lá na frente como que a gente vai estar. Tá bom? E é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que eu possa ter ajudado em alguma coisa. Um abraço a todos e bons pensamentos.